Seja bem-vindo e nesse vídeo hoje vamos falar aí sobre esse calor extremo que está aqui atingindo o Brasil, trazendo recordes de temperaturas em várias regiões. Afinal de contas, com esse calor extremo, os meus cabos vão aquecer e devido a isso terem um aumento na conta de luz causado por esse aquecimento nos cabos, correto? Não. Mas como assim não? Se afinal de contas, quando eu tenho, por exemplo, lá um aparelho resistível como um chuveiro elétrico, quanto mais quente está a resistência dele, maior a potência dissipada e, consequentemente, maior será o consumo de energia elétrica e mais cara irá vir a conta de luz. Por que os meus cabos esquentando não têm um aumento na conta de luz? E para a gente entender o porquê, vamos usar aqui um exemplo de um circuito, mais uma vez usando o exemplo de um chuveiro elétrico de 5.500 watts de potência ligado em 220 volts. Dessa forma, nós vamos descobrir que a resistência total desse chuveiro, ou seja, o valor em ohms dele, será de 8,8 ohms utilizando essa fórmula. Mas para a gente conseguir entender a potência total que o meu circuito irá dissipar, ou seja, o chuveiro irá dissipar uma potência total máxima que o meu circuito permitir. E para isso eu preciso calcular também o valor resistivo dos cabos. Então, por exemplo, vamos dizer que esse mesmo circuito está sendo alimentado utilizando um cabo de 6 milímetros. Então eu tenho lá um comprimento de 10 metros, porém como são duas pernas de cabo, eu tenho 20 metros total de cabo. E aí, utilizando essa fórmula aqui, eu vou descobrir que o valor da resistência desse cabo nesse circuito é de 0,0573 ohms. Dessa forma, eu vou ter que somar essa resistência do meu cabo à resistência do resistor do chuveiro para poder conseguir saber a potência total do meu circuito, ou seja, a potência máxima que ele conseguirá dissipar. Afinal de contas, para eu poder ter uma potência dissipada, eu preciso ter uma corrente elétrica circulando todo o circuito. E quanto maior a resistência, menor será a corrente elétrica e, consequentemente, menor a potência. Mas o meu cabo de cobre, assim como todos os metais, quanto maior a temperatura, maior será a sua resistência. Então, nesse exemplo, vamos imaginar esse mesmo circuito em uma temperatura ambiente de 45 graus. E utilizando essa fórmula aqui, onde eu tenho o valor da resistência anterior que encontramos no cálculo, o valor do coeficiente do cobre, e aqui eu tenho a temperatura final que estamos considerando de 45 graus, menos 20 graus, que é a temperatura padrão para esse cálculo. Iremos encontrar a resistência de 0,063 ohms, maior do que a resistência anterior que tínhamos encontrado com o cabo na temperatura ambiente de 30 graus. Ou seja, se a minha resistência aumentou, a minha corrente vai ser menor. Consequentemente, é impossível de eu conseguir ter uma potência maior dissipada. Dessa forma, dá para entender que é impossível eu ter um aumento do consumo de energia elétrica. Outra forma de conseguir fazer esse cálculo e perceber de que quanto maior a temperatura, menor será a corrente circulando pelo cabo é através da tabela 40 da NBR 5410. Aonde um cabo que está sujeito a 30 graus, o fator de correção é 1, ou seja, vai manter a mesma capacidade de condução de corrente. Já quando eu tenho uma temperatura de 45 graus, o fator de correção que eu devo aplicar para o meu cabo é de 0,79, ou seja, eu vou multiplicar a capacidade nominal do meu cabo que eu encontrei lá na tabela 36 da NBR 5410 e eu vou multiplicar por 0,79. Dessa forma você irá descobrir que a capacidade do seu cabo também irá cair, ou seja, ele poderá conduzir menos corrente do que numa temperatura mais fria. Quanto mais frio, maior será a capacidade do seu cabo conduzir uma corrente elétrica. Então deu para perceber de que realmente quanto maior a temperatura o seu cabo estiver sujeito, menor será a capacidade de conduzir corrente elétrica, então será impossível ter um aumento no consumo da conta de luz. Tá, mas quando eu tenho um chuveiro elétrico e ele está aquecendo lá a sua resistência, quanto mais quente, maior será o consumo de energia elétrica, correto? Sim, porque lá nós temos a conversão da potência elétrica em potência térmica. Já quando o meu cabo ele está aquecendo através do sol, ou através do calor, através de qualquer outra forma, o que eu tenho são conversão de, por exemplo, energia solar em energia térmica aquecendo o meu cabo, fazendo com que o meu cabo aumente a resistência, mas ele não está dissipando energia térmica, e sim ele está adquirindo energia térmica.
São processos completamente diferentes. E qual que é o problema que pode acontecer no meu circuito quando eu tenho um aumento de temperatura? Será que nenhum? Afinal de contas, se eu não tenho aumento de consumo, no meu circuito não vai ter problema? Vai! O que pode acontecer muitas vezes é o seu equipamento começar a perder eficiência. Imagine um equipamento que precisa lá de 10 amperes para funcionar corretamente, dissipando toda a sua potência, independente do tipo de equipamento. Se o meu cabo começou a superaquecer, ele começou a aumentar a resistência, ele começou a dificultar a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, vai reduzir a corrente total do meu circuito, ou seja, o meu equipamento não terá mais a potência total no qual ele precisa para funcionar. Isso pode ser muito prejudicial, por exemplo, para equipamentos eletrônicos, entre vários outros. E principalmente quando nós já temos circuitos onde o cabo já está subdimensionado, ou seja, está com uma bitola muito menor do que ele realmente deveria. Por isso, existe a necessidade de calcular tudo corretamente o circuito, calculando lá o fator de agrupamento e principalmente o fator de correção de temperatura dos circuitos conforme o ambiente onde ele vai ser instalado. E aqui no canal a gente tem vídeo completinho ensinando como é que faz isso. Mas quando nós temos esse calor extremo, como no verão, por exemplo, pode sim acontecer um aumento no consumo de energia, não devido ao aquecimento dos cabos por causa do sol ou por causa do calor, mas sim pelo aumento de uso de equipamentos como ar-condicionados, ventiladores e também mesmo os refrigeradores, que precisam trabalhar por mais tempo para poder conseguir dar conta lá de gelar os equipamentos e conservar a temperatura fria internamente. Devido a isso, sim, podemos ter um aumento na conta de luz, mas acreditar que o aumento pode vir porque os cabos aqueceram, porque o ambiente, a temperatura está mais quente, isso não. E é muito importante que você, eletricista, saiba disso, principalmente para não passar informação errada aí para o seu cliente ou acabar cometendo algum engano aí em relação ao circuito elétrico. E outra coisa importante de entender é que um cabo no qual ele está sujeito a um ambiente de temperatura 45 graus, dá para imaginar que a temperatura máxima que ele conseguirá chegar será de 45 graus, mas não, ele pode chegar a uma temperatura maior, afinal de contas, quando o cabo tem uma corrente elétrica atravessando ele, aí sim, essa corrente elétrica, ou seja, os elétrons se chocando ali com os átomos, ele pode sim converter energia elétrica em energia térmica e aí sim dissipar calor, ou seja, eu vou ter um aquecimento devido à corrente elétrica percorrendo o meu cabo, mais esse aquecimento que já teve da temperatura ambiente. Então teremos um acréscimo, a temperatura poderá subir bastante. Por isso que os cabos, por exemplo, com isolação de PVC, podem trabalhar no máximo até 70 graus. Já os cabos com isolação XLPE, no máximo a 90 graus, tendo uma capacidade maior, inclusive, de condução de corrente, sem danificar, por exemplo, a capa do fio. Mas quando começa a ter calor demais, começa a ficar tudo quente, o meu disjuntor começa a desligar sozinho. Isso foi porque aumentou o consumo de energia elétrica, correto? Não. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então, se você quiser ver esse conteúdo e muito mais, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E se gostou desse vídeo também, deixa aquele like, deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o seu amigo, com o seu colega que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Eu espero que você tenha gostado muito e te aguardo no próximo vídeo.